Deus fala, então profetiza, ou seja, libera a palavra. Então, a palavra e a visão na Bíblia, elas caminham juntas. Então veja, o mover que Deus estava querendo para aquele tempo, para aquela geração, e eu acredito que seja para nós também, tem tudo a ver com a palavra e com a sua visão. O mover de Deus está totalmente vinculado com a sua visão e com a sua palavra. Agora, na Bíblia a gente encontra que a palavra de Deus, ela ganhou carne, ela ganhou forma humana. Como é que João começa o seu evangelho? João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, está falando da palavra. No princípio era a palavra. E quem é essa palavra? Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Então veja, o mover que Deus estava querendo para aquele tempo e para nossas vidas hoje é Cristo. Cristo é o mover de Deus. A palavra é Deus verbalizando a sua visão. Ou seja, Deus reafirma a sua visão quando Ele libera a palavra. E Deus está sempre falando. Você vai perceber que Deus nunca fica quieto. Deus sempre está falando e Ele fala constantemente. Deus vai falando constantemente em todos os tempos. Então, o mover do Senhor está totalmente vinculado à sua visão e à sua palavra. Só que existe um alinhar naquela geração que Samuel estava vivendo para nossa geração, que eu consigo enxergar, é que a palavra do Senhor era rara e as visões também não eram frequentes. Ou seja, quando faltou a palavra do Senhor, alguma coisa precisa preencher esse espaço, porque não existe vácuo no reino espiritual. Não existe neutralidade. Se não tem a palavra do Senhor, se não tem a visão de Deus, alguma coisa vai preencher esse espaço. Então, se a palavra do Senhor e as visões eram raras, o que sobrava? Palavras de homens e visões humanas. E é muito interessante porque, olhando para os nossos dias hoje, nós estamos vivendo um tempo de muitas vozes e de muitas visões. Muitas vozes e de muitas visões. Tem muita gente falando besteira por aí. E tem muita gente dando visão de besteira por aí. E se você e eu não tivermos cuidado em relação àquilo que estão passando para nós, acerca de visão e acerca de palavra, você vai passar mal. Você sabe, todo mundo aqui gosta de comer fora, não é verdade? Quem aqui gosta de comer fora? Vocês gostam de comer fora? Se alguém te chamar para jantar hoje, paga uma pizza para você, você vai? Essa pessoa está do seu lado, você não sabe, mas ela vai pagar uma pizza para você hoje. Isso aí. Está aí do seu lado essa pessoa que vai pagar uma pizza para você. É uma palavra revelada essa aqui, palavra revelada. Então veja, tem muita gente falando muita coisa. Se nós não tivermos a visão de Deus e a palavra de Deus, nós vamos nos alimentar de outra coisa. E quando nós comemos fora, é gostoso. Mas vou falar para você, nada melhor do que comer a comida de casa. Não sei você, mas nada mais gostoso do que comer a comida feita na nossa casa. É um negócio diferente. É um negócio muito gostoso. É caprichado. É aquele arroz, feijão e um ovo que você fala assim, rapaz, isso aqui supera uma picanha facinho. Sabe? Menos, né? Menos. Não, pastor, não é tão assim, não, né? Lá em casa não tem nem ovo. Mas digamos que sim. Vamos lá, digamos que sim. Nada melhor do que você comer em casa. Sabe por quê? A porcentagem de você passar mal com a comida que você come fora é muito superior à porcentagem que você come, que você vai passar mal dentro da sua casa. Por quê? Porque você conhece quem está fazendo a comida. Você sabe quem está preparando aquela alimentação. Você sabe quem está preparando aquela comida para você.
Então veja, da mesma forma, diversas pessoas têm se levantado no nosso meio, na nossa geração, com uma visão diferente, com uma palavra inovadora, com algo novo. E eu vou te dizer, não existe nada novo. Só você ler o livro de Eclesiastes, ele vai falar assim, olha, não tem nada novo debaixo do sol, é tudo igual, tudo igual, só vai se reciclando. Então não existe nada novo. O mover de Deus está vinculado a uma pessoa, Jesus. Então veja, eu e você, nós precisamos estar antenados para perceber a revelação daquilo que o Espírito está querendo para nós. O que o Espírito está dizendo para nós? Será que quando eu vejo, quando eu assisto, quando eu ouço, é do Espírito? Será que essa visão é do Espírito? Será que essa palavra que ele está liberando é do Espírito? Ou não? Então veja, qual que é a visão? Nós precisamos perceber qual que é a visão de Deus. Se a visão de Deus estava faltando, qual que é a visão de Deus? Para a gente ter pelo menos um norte daquilo que nós precisamos enxergar. A visão de Deus é tudo aquilo que aconteceu antes do pecado entrar no mundo, e é tudo aquilo que vai acontecer na Nova Jerusalém quando o Senhor vier nos buscar. Isso é a visão de Deus. Isso é aquilo que é eterno, aquilo que não vai passar. Então o que acontecia antes do pecado entrar no mundo? Deus se relacionava constantemente com o ser humano. Eu e você fomos criados para relacionamento com Deus. Nós fomos gerados para relacionarmos com o Senhor. E lá na Nova Jerusalém é a mesma coisa. Você não foi criado para ter dinheiro, você não foi criado para ter bens. Você foi criado para se relacionar com Jesus. Você sabe que a Bíblia fala que a vida eterna é essa: conhecer a Jesus. A vida eterna é essa. Nós vamos passar a eternidade afora, tentando conhecer a Jesus. Nós vamos passar a eternidade afora, buscando conhecer ao Senhor. Então veja, a visão de Deus é essa: nós fomos criados para um relacionamento com Ele. Você foi gerado para se relacionar com o Senhor. E essa visão de Deus é imutável, ela não muda, ela permanece para sempre. O que acontece é que à medida que nós temos a revelação da visão de Deus, ela vai se abrindo e ela vai aumentando para nós. Quanto mais revelação eu tenho de que eu fui criado para me relacionar com Deus, mais eu me envolvo com Ele. Então eu não preciso de outras coisas. Como nós acabamos de cantar, eu te amo mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que os bens dessa terra. Ou seja, isso tudo não se compara em conhecer a Jesus. Isso tudo não se compara a nos relacionarmos com o Senhor. Isso tudo não se compara a ter uma aliança com Deus. Vou te dizer, eu não sei se você teve essa experiência, eu ainda não tive, de ter muito dinheiro. Talvez alguém aqui tenha muito dinheiro, ou alguém sonha ter muito dinheiro, e você está conduzindo a sua vida para isso. Eu vou conduzir a minha vida para ter dinheiro. Mas eu vou te dizer, dinheiro é tão supérfluo. Você sabe, na Bíblia, a palavra diz que na Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. Porque para Deus, dinheiro é um negócio que Ele coloca no asfalto. É um negócio simples. O que Ele busca mesmo é conhecer você. O que Ele quer mesmo é ter um relacionamento sincero contigo. O que Ele quer de fato é que você seja tão apaixonado, como nós acabamos de cantar também, que você passa o dia amando o Senhor. Você vai dormir desesperado e no meio da noite você acorda e fala assim: cadê Jesus? Eu preciso buscá-lo. Sabe, a minha oração para esse dia é que Deus gere uma fome em nós tão intensa, que haja um desespero profundo no nosso coração. Um desespero profundo em conhecer ao Senhor.
um desespero profundo em buscar as coisas do Senhor, em se relacionar com o Senhor. Tem muita gente que busca o Senhor simplesmente por aquilo que Ele pode oferecer. Tem a imagem de Deus como um Papai Noel. Quero dizer, Deus não é um Papai Noel. Deus é o Papai do céu. Ele te ama e Ele quer se relacionar com você, cara. Agora o problema é que quando a visão de Deus ela é tirada, quando esse relacionamento de Cristo conosco é retirado, quando Cristo é deixado de ser o centro, quando Cristo não é mais centralizado, você começa a colocar outras coisas no lugar dele. E quanto menos você vê Cristo, mais você vê o homem. Quanto menos você enxerga Cristo nos seus relacionamentos, mais você vê as pessoas, mais você quer substituir com outras coisas. Por isso que muita gente acaba se suicidando, se matando, destruindo, entrando em depressão. Por quê? Porque todas as expectativas de vida estão colocadas em uma pessoa ou em uma coisa. E quando aquilo se acaba, perdeu toda a esperança. Perdeu tudo que ela esperava. O grave problema é que quando a visão divina não é frequente, outras visões vão imperar. Quando essa visão de você nasceu para se relacionar com Deus não é frequente na sua vida, outra coisa vai tomar o lugar. Outra coisa vai surgir daí. Quando a voz do Senhor não é ouvida, outras vozes vão ganhar volume na sua vida. Quando você para de ouvir ao Senhor, você começa a ouvir outras pessoas. Você começa a se importar com opiniões alheias. Você é aquele chamado... Como que é? Politicamente correto. Você não quer desagradar ninguém. Ah, todo mundo transa na escola, vou transar também. Todo mundo beija, vou beijar também. Todo mundo rouba, vou roubar também. Sabe por que isso acontece? Porque a voz e a visão do Senhor na sua vida está igual no tempo de Samuel, são raras, não imperam, não é frequente, não existe um relacionamento sincero com o Senhor. Porque quando você é intimamente apaixonado por Senhor, quando o Senhor é o seu maior desespero, você não se sente atraído por outras coisas. A glória do Senhor atrai as pessoas. Porque a palavra diz que quando nós contemplamos ao Senhor, quando nós entramos nesse relacionamento com o Senhor, nós nos tornamos semelhante a Ele. Quanto mais você se relaciona com Jesus, você se torna parecido com Ele. Quanto mais intimidade você tem com Cristo, mais parecido você se torna com Ele. Mais parecido você se torna com Ele. E aí você não precisa se importar com o que os outros vão pensar, com o que vão dizer a seu respeito. Fala assim, não, estou num relacionamento tão profundo com o Senhor que eu só quero Ele na minha vida. Quando falta a direção do Senhor, o homem se torna o centro. Você se centraliza. Você sabe que a Bíblia fala que o número da besta é 666. O que é o 666? O número 6 é o número do homem. 3 vezes o número do homem, ou seja, o homem em sua plenitude. O homem não depende de Deus, o homem depende simplesmente dele mesmo. O homem depende simplesmente das suas próprias forças, dos seus próprios méritos. Esse é o número 666, o homem centralizado. Cristo é deixado de lado. E a pregação humana se torna o centro. Mas eu quero te dizer, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide. Se você está entrando por esse caminho, eu quero dizer, você vai bater a sua cara na porta. Sabe por quê? Você vai passar por um processo de quebrantamento e Deus vai falar, eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você necessita.
não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Para nós voltarmos para esse texto, a Bíblia fala que Samuel servia na casa de Eli, e Eli era o sacerdote, e ele tinha os seus filhos que também eram sacerdotes, ou seja, a ocupação deles, a responsabilidade de ouvir ao Senhor e de dar a visão ao povo, era desses sacerdotes. Era de Eli, de Ofni e de Finéias, os filhos de Eli. A responsabilidade de conduzir o povo de uma maneira espiritual era desses sacerdotes. Só que nós vamos encontrar nesse texto, e é isso que eu quero trabalhar com você, os dois perfis que nós encontramos de sacerdotes do Senhor. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Abre para mim, por favor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Olha só o que a Bíblia diz. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Sabe o que significa essa palavra homens malignos? A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Os responsáveis por conduzir o povo em adoração eram chamados de filhos de Belial. O que é Belial? É quando o homem é centralizado, homem sem valor, filhos do pecado, gananciosos. Os responsáveis em conduzir a presença de Deus eram intitulados como gananciosos, irresponsáveis, sem valor algum. Você sabe que no texto de 1 Samuel, do 1 até o capítulo 4, você vai encontrar as características desses homens. E olha só, no mesmo versículo do capítulo 2, versículo 12, eles dizem que eles não amavam ao Senhor. Filho de Belial é todo aquele que não ama ao Senhor. Por não amarem ao Senhor, eles não amam aquilo que Deus está fazendo. Por não amarem ao Senhor, eles não se importam com aquilo que Deus se importa. Por não amarem ao Senhor, eles buscam os seus próprios prazeres. Por não amar ao Senhor, Deus é como se fosse um amuleto. Quando precisa eu pego. Sabe aquele negócio do Aladim? Quando você pega, aí você esfrega, aparece o gênio, e você fala assim, 3 pedidos para você, aí você pede. Então, são os filhos de Belial. Não amam o Senhor. Trocam o Senhor por qualquer coisa. Trocam o Senhor por qualquer pedido. Trocam a presença de Deus por qualquer momento. Trocam o Senhor por qualquer circunstância. Olha lá, no mesmo capítulo 2, o versículo 29. Capítulo 2, versículo 29. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Os sacerdotes responsáveis por trazer a presença do Senhor eram gananciosos. Pegavam aquilo que era para Deus. As ofertas que eram oferecidas ao Senhor, eles pegavam para si. Ou seja, a glória que era para Deus, eles pegavam para eles. O mérito que era para ser entregue ao Senhor, eles atribuíam a eles. A honra que era devida ao Senhor, eles pegavam para ele. Sabe aquele lance antes de glorificar o Senhor? Você fala assim, não, mas eu sei fazer, o mérito é todo meu. Eu sei me mover, o mérito é todo meu. Isso é ganância. Centralizam a sua própria vontade.
buscam o meu reino, a minha glória, para sempre, amém. Por isso que Jesus finaliza a oração do Pai Nosso, dizendo, porque dele é o poder, dele é a glória, para sempre, amém. Ou seja, nem Cristo, que merecia, que tinha algum mérito para receber toda a glória, falou, não, se alguém merece toda a glória, é o Senhor. Se alguém merece aplausos, é Deus. Se alguém merece a honra, é o Senhor. Se tem alguém que merece ser exaltado na minha vida, é Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Capítulo 4, versículo 3. Cara, quando eu leio esse texto, essa história, o meu coração treme, de fato. Treme muito. Olha só, capítulo 4, versículo 3. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram, por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos inimigos. Sabe o que significa? Eles não valorizavam a presença do Senhor. Deus se manifestava na arca da aliança. A presença de Deus era manifesta na arca, era algo separado. E por causa da irresponsabilidade deles, de não amarem ao Senhor, a arca da aliança se tornou um amuleto. A arca da aliança se tornou algo que eu posso barganhar com o Senhor. Ou seja, quando eu preciso eu vou lá e busco. Quando eu preciso eu vou lá e procuro. Sabe aquele lance que você não estuda a semana inteira para a prova, e quando chega na prova você ora, Senhor, dá revelação. Ô Espírito, traz luz aqui. Sabe aquele lance que você passa a semana inteira vagabundeando, não ora, não lê a palavra, não busca o Senhor, e na hora que aparece um endemoniado na sua frente, você faz até sinal da cruz, oh, Pai. Não valoriza a presença do Senhor. A arca de Deus se tornou um amuleto. A arca de Deus se tornou algo que você, quando precisa, vamos lá buscar. É o mover da graça, a graça. Eu faço o que eu quiser, estou perdoado mesmo. A Bíblia fala que nos fins dos dias, eles vão chegar para Jesus e falar assim, olha, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos milagres, nós multiplicamos células, nós abrimos igrejas, em teu nome nós fizemos tudo, nós cantamos em teu nome. Sabe o que Jesus vai falar? Cara, eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu não sei nem o som da sua voz. Os filhos de Belial não valorizam a presença do Senhor. Olha só o versículo 5 do capítulo 4. Isso aqui que me deixa mais intrigado, cara. Versículo 5 do capítulo 4. Quando a arca da aliança do Senhor chegou no arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Barulho. A arca está aqui, a arca chegou, a presença veio. Vamos gritar.
O chão treme. São atraídos por tudo aquilo que é volumoso. A arca está aqui, a presença está aqui, o mover está aqui, a glória está aqui. São atraídos por tudo aquilo que é relevante, belo, luzes, biombos, a igreja preta. Não tenho nada contra isso, nada mesmo. Mas do que adianta ter todo esse barulho que faz o chão tremer e a presença dele não está lá? Do que adianta a gente ter uma camisa, usar roupa swag, leg, sei lá, satanás de roupa essa? Mania, o homem usar calça leg apertada, rapaz. Eu tenho uma lá que eu falei, olha aí, negócio ruim. Que adianta ter tudo isso aparência? Só que quando você abre a boca, você não tem vida. É só barulho. Só barulho. E olha que surte efeito barulho, porque a Bíblia fala que quando os filisteus ouviram o grito do arraial dos israelitas, eles falam assim, deu ruim, já era, faz o testamento aí que nós vamos morrer. Os deuses chegaram lá, mano, lascou. Só que na hora do choque, Israel perdeu. Por que Israel perdeu? Porque Deus não estava lá. Tinha muito barulho. Só que o que é mais incrível, cara, a Bíblia ela não esconde absolutamente nada. Porque tudo na Bíblia ela tem uma realidade espiritual. Tudo na Bíblia tem uma realidade espiritual. Tudo tem uma consequência espiritual. E aí a Bíblia vai falar que as atitudes e os comportamentos dos filhos de Belial tiveram um efeito. Qual que é o efeito? Se você abrir, acho que no próprio capítulo 4, lá para o final, os meninos acham aí que eu não coloquei aqui. A Bíblia fala que uma das mulheres do sacerdote, se eu não me engano, a mulher de Finéias, ela estava grávida, perto de dar à luz. Estava perto de dar à luz. E quando a notícia veio que eles morreram, que Ofni e Finéias morreu e que a arca de Deus foi tomada, a presença de Deus foi embora, só tinha barulho, a Bíblia fala que Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu, e a mulher do sacerdote começou a gerar, a ter filho, ter um filho. O que é mais triste é o nome do filho. A Bíblia chama de Icabo, ou Icabode. A atitude dos filhos de Belial geraram Icabo, ou seja, não tem glória. Icabo significa a glória foi tomada, a presença foi retirada. Deus não está mais aqui entre nós. Essa é a atitude dos filhos de Belial. Agora, se por um lado os filhos da graça, os filhos de Belial, negligenciaram a presença do Senhor, do outro lado tinha alguém disposto a ser a resposta de Deus naquele tempo. Se por um lado as vozes e as visões que eram responsáveis pelos filhos de Eli eram raras porque eles não ouviam, não viam, não liberavam a palavra do Senhor, Deus estava suscitando naquela geração um novo período, um novo tempo. Olha só que interessante, capítulo 2, versículo 35, já estou terminando. Capítulo 2, versículo 35, diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que eu tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Sabe quem é esse cara? Samuel. Samuel é a resposta de oração. A Bíblia fala que a mãe de Samuel era Ana. Ana era estéril, não podia gerar.
E por muita insistência, por muita fome por Deus, Samuel é gerado. Samuel nasce como resposta de Deus. E sabe o que é muito engraçado? Se por um lado você tem os filhos de Belial, que não valorizam a presença de Deus, que são gananciosos, amantes do pecado, agora você tem uma geração que são os filhos da Ana, e Ana significa graça, ou seja, Deus estava suscitando os filhos da graça. O que é? Os filhos da graça são aqueles que sabem que não merecem absolutamente nada, mas Deus faz. Os filhos da graça são aqueles que reconhecem que não tem mérito nenhum naquilo que eles fazem, mas Deus vem e honra com favor. Samuel surge para instaurar um novo tempo no povo de Israel. E esse tempo é o tempo de valorizar a presença. Samuel surge para ser a resposta de Deus naquele tempo. Olha só, a Bíblia fala que, como nós lemos, a geração de Samuel, os filhos da graça, são segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que, no capítulo 3, versículo 3, que Samuel, ele vivia para servir, porque quando Deus o chama, ele responde: fala que o teu servo ouve. Ou seja, ele se posiciona: Deus, eu estou aqui para te servir. Eu não estou aqui para ser servido pelo Senhor, estou aqui para te servir. Pode falar, o que o Senhor mandar falar, eu falo. O que o Senhor pedir para eu enxergar, eu vou enxergar. Eu me coloco na posição de servo para te conhecer, porque eu sei que o Senhor é o Deus e eu sou simplesmente um servo. O pessoal pode subir aqui para nos ajudar em adoração. Capítulo 3, versículo 3. A característica dos filhos da graça é que eles valorizam a presença de Deus. A Bíblia fala que Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Samuel estava ali, do lado da presença, cultivando a presença de Deus. Eu não vou deixar essa chama apagar. Eu não vou deixar essa chama acender, essa chama terminar. A responsabilidade de manter a chama é sobre a minha vida. A responsabilidade de manter a paixão acesa está sobre mim. A responsabilidade de cultivar a presença está sobre a minha vida. A Bíblia fala que o fogo arderá no altar e não se apagará. Responsabilidade de valorizar a presença de Deus, cara. E assim como os filhos de Samuel geraram Icabô, os filhos de Eli, geraram Icabô, você consegue enxergar Samuel gerando uma outra pessoa. Mas essa questão de filiação, ela pode ser vista tanto no sentido natural, quanto no sentido espiritual. No caso de Samuel, os seus filhos naturais não quiseram seguir o seu caminho. Eles escolheram outro caminho. E aí o povo, depois de um tempo, o povo fala assim: olha, nós queremos um rei. E aí Samuel vai lá e unge Saul. Só que Saul não foi escolhido por Deus, foi aprovado por Deus por questão da escolha do povo, mas não era o homem que Deus queria. Por que não era o homem que Deus queria? Porque Saul não valorizava a presença. O que Saul valorizava era a aparência. Quando Saul perde o trono, sabe o que ele fala para Samuel? Fala assim: olha, não fala para o povo não que eu fui destituído do cargo de rei, que senão vai pegar mal. Deixa eu com a minha aparência aqui por um tempo. Deixa eu aqui com a coroa de rei por um tempo. Eu sei que eu não sou mais rei, e sei que Deus vai levantar outra pessoa. Ou seja, gosta de aparência. Só que quando
Cara, isso é incrível. Quando Saul, ele sai do cargo, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Se você puder ficar de pé, fingir que está acabando. Olha que incrível. A mesma palavra que Deus liberou para Samuel, ele testifica para Davi. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, diz assim: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Mesma palavra que Deus havia liberado para Samuel, ele libera para Davi. Um homem segundo o meu coração. Sabe o que é incrível, cara? Deus honra aqueles que valorizam a sua presença. Deus honra aqueles que valorizam a sua presença acima de cargos, acima dos títulos, acima de posições. Deus honra, cara, eu conheço essa galera aqui, e eu sei que antes deles estarem aqui, eles estão escondidos, guardados no quarto, chorando por Deus, apaixonados por Deus. Se eles estiverem aqui, amém. Se eles não estivessem aqui, para eles está tudo bem. Sabe por quê? Porque eles valorizam a presença do Senhor. Quero te dizer, Deus está procurando você. Deus está querendo você. Que você seja a geração dos filhos da graça. Que você se posicione valorizando a presença dEle. Cara, Davi foi uma geração, e ele representa uma geração que foi alcançado pela graça de Deus. Ele foi alcançado pelo favor do Senhor. E aí a Bíblia fala que quando Davi foi iniciar o seu reinado, ele falou assim: olha, a gente não vai fazer absolutamente nada antes de buscar a Arca da Aliança. Eu não dou um passo se a presença não for comigo. Eu não dou um passo se Ele não for comigo. Eu não faço absolutamente nada se Ele não estiver. Eu não abro nenhuma célula se Deus não estiver. Eu não falo nada se Deus não falar. Eu não prego nada aquilo que Deus não pregar. Eu não canto nada aquilo que Deus não cantar. Eu não toco absolutamente nada se Deus não estiver no meio. Eu prefiro ficar aqui, parado, sozinho, mas com Deus, do que ir adiante com uma multidão vazia, sem Deus. Feche os seus olhos, Espírito Santo de Deus.